Olá, meus irmãos, graça e paz. Muito bom dia a todos vocês. Hoje, 3 de fevereiro de 2023, nós estamos aqui mais um dia para a honra e glória do Senhor. Você já agradeceu ao Senhor hoje por mais um dia, mais uma oportunidade de vida que Ele nos concede? A palavra do dia hoje se encontra no livro do Êxodo, capítulo por número 3, a partir do versículo 1 a seguir, que nos diz assim a palavra do Senhor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Observe, meus irmãos, que esse homem por nome Moisés, ele é alguém que desde o seu nascimento nós vamos ver o favor do Senhor na vida dele. Nós vamos ver a intervenção divina na vida deste homem por nome Moisés. É interessante lembrarmos nesta manhã que Moisés, ele é o mesmo a qual ele vai nascer em uma época a qual Faraó ele vai dar um decreto que toda criança do sexo masculino deveria ser ali morta por aquelas parteiras. Ele dá ordem àquelas parteiras e não quer que nenhuma criança do sexo masculino poderia viver, queria que elas tirassem a vida daqueles meninos. Por quê? Porque era o povo de Deus estava ali sendo escravizados na mão de Faraó. E era um povo forte, um povo numeroso. Então a estratégia que Faraó tem agora é de destruir, não deixar esse povo crescer, não deixar esse povo se multiplicarem. Então ele dá um decreto para aquelas parteiras, para que quando aqueles meninos viessem nascer, elas estando ali auxiliando no parto, elas deveriam tirar a vida daqueles meninos. Mas só que elas temem ao Senhor e elas não tiram a vida daquelas crianças. Então Faraó ele vai chamar estas parteiras e perguntar o que é que está acontecendo, por que elas não estavam tirando a vida dos meninos. Então elas vão responder e dizer que aquelas mulheres hebreias não eram como as egípcias, pois eram mulheres vivas e quando elas iam lá para auxiliar no parto, elas já haviam dado à luz. Então observe que ele vai dar uma ordem maior e ele diz que toda criança que viesse nascer do sexo masculino, elas deveriam, cada mãe deveria pegar o seu filho e lançar ali no rio. Então Moisés ele vai nascer nessa época, mas Moisés, quando ele nasce, os seus pais veem ele um moço muito belo e então tenta guardar, esconder aquela criança ali por 3 meses, mas vendo que não tinha mais como esconder aquela criança, a sua mãe vai colocar em um cestinho, vai betumar e vai lançar no rio. E aqui nós já vamos ver a intervenção do Senhor. Quando é lançado ali no rio, Moisés, dentro daquele cesto, que até então não tinha esse nome Moisés, que quem vai dar este nome é a própria filha de Faraó, que vai estar se banhando ali no rio e vai ouvir o choro do menino. Então as servas dessa filha de Faraó vai buscar a criança. E a irmã de Moisés, que está ali de longe, para ver o que vai acontecer com esta criança, ela fica observando e mandaram pegar o menino. Então ela vai ali interceder e vai perguntar se elas não querem que ela venha chamar uma ama para amamentar a criança. Então ela vai chamar a própria mãe que gerou Moisés, a mãe biológica que gerou Moisés para amamentar. E então ela fala com aquela mulher para tomar conta que ela iria dar o seu salário até aquele menino desmamar, que ela agora resolve adotar esta criança. Então perceba a intervenção de Deus. Deus tinha um plano para levantar o próprio Moisés. Ela vai dar esse nome porque foi retirado das águas, que é o significado do nome Moisés.
Então ela diz que quando ele desmamar, iria levar esta criança para o palácio. Agora você perceba o poder de Deus. Você entenda quando Deus tem um propósito e um plano na vida de alguém. E esse alguém é eu e você. O Senhor, ele tem projetos. E muitas vezes o inimigo vai se levantar, assim como fez com Faraó, para tentar tirar a vida, para tentar atrapalhar. Mas muitas vezes o inimigo, ele se levanta achando que está te atrapalhando, achando que vai te matar. Mas o interessante disso tudo é que o próprio Deus vai fazer com que Faraó cuide desta criança, financie o crescimento dessa criança dentro do palácio. Eu acho algo extraordinário, porque Faraó, a filha dele, vai adotar quem vai libertar o povo daquela escravidão. O que Faraó mais temia era que aquele povo crescesse e viesse a se juntar com os inimigos do Egito e ali fazer uma rebelião e destruir aquele povo. E por isso ele queria destruir, para que o povo não viesse crescer, para que o povo não viesse multiplicar. E eu acho algo extraordinário, porque agora Moisés, o libertador ali daquele povo, ele vai crescer no palácio, ele vai crescer ali e ser financiado pelo próprio inimigo, porque muitas vezes o inimigo acha que está se levantando para te destruir, mas ele está se levantando e Deus está fazendo ele contribuir para o que Deus tem na tua vida. Muitas vezes o próprio Deus permite que algumas coisas aconteçam, porque estão achando que vão te destruir, estão achando que vão te parar, mas eles estão te promovendo, eles estão contribuindo para o que Deus quer fazer, porque ele achava que estava se levantando contra Moisés, contra o povo hebreu, mas eles estavam se levantando contra um projeto de Deus, estavam se levantando contra uma promessa de Deus que ele já havia prometido a Abraão, que iria separar um povo, mas que eles iriam passar aproximadamente 400 anos ali, escravizados no Egito, mas Deus se lembraria deles. Mas o que eu acho extraordinário ainda, irmãos, é que Moisés, ele vai crescer no palácio. Mas esse menino, ele cresce, e quando ele cresce, ele vai resolver descer até o seu povo. Ele sabe que o seu povo é aqueles que estão sendo ali escravizados. E ao descer do palácio, ele vai se deparar com um egípcio maltratando um irmão dele, da parte de sangue dele, maltratando um hebreu. E por ele ver aquela opressão, ele fica indignado e vai tirar a vida daquele egípcio. Então observe que ele mata aquele homem e enterra ele em uma areia e volta para o palácio achando que ninguém não tinha visto nada. Então ele vai agora descer no outro dia novamente para encontrar com o seu povo. Mas agora ele vai se deparar com dois irmãos brigando, dois hebreus brigando, e ele diz: ei, por que vocês estão brigando? Por que você está batendo nesse outro que é do mesmo sangue? E um deles vai se levantar e vai dizer: quem te levantou por príncipe sobre nós? Quem te levantou sobre juiz sobre a nossa causa? Então agora você vai fazer conosco o que fez com o egípcio ontem? Então a Bíblia vai nos dizer que Moisés se apavora, fica temeroso, aí se dar conta que todo o povo sabia daquilo ali. Agora Moisés vai ter que sair foragido, fugido ali do Egito, porque Faraó quer matar agora Moisés. Então Moisés, agora que nasceu, cresceu neste palácio, agora ele vai passar 40 anos em um deserto. E eu acho algo poderoso da parte do Senhor, porque quando ele tem um projeto e um plano na tua vida, nada pode impedir. O texto a qual nós lemos é quando Deus aparece em uma sarça ardente, enquanto ele está apacentando as ovelhas do seu sogro. Mas você precisa entender que estudiosos e quem se aprofunda um pouco mais, vai ver que uma sarça no deserto era comum uma sarça pegar fogo, mas eles ficou encantado em ver aquilo ali, porque a sarça estava pegando fogo, mas a sarça não se consumia. E ele diz: eu vou me aproximar agora para que eu veja essa tamanha visão. E quando Deus vê que ele vai se aproximar, a voz de Deus brada: Moisés, Moisés. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. E ele diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Isso nos dá a entender também, irmãos, que nós
Temos que adentrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Hoje nós vivemos o tempo da graça, mas nós precisamos entender que outrora, na época da lei, somente o sacerdote tinha esse privilégio de adentrar na presença de Deus. Hoje, o véu, quando Jesus vai à cruz do Calvário, o véu é rasgado de alto a baixo, nos dando essa liberdade de qualquer pessoa comum, como eu e você, entrar na presença de Deus, falar com Ele, ouvir a Ele. Mas você precisa entender, irmãos, que não é porque nós vivenciamos agora a época da graça que nós devemos adentrar de qualquer jeito na presença do Senhor. Ele diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Observe que esse evento, essa apresentação de Deus aqui para Moisés, ele vai se apresentar e vai dizer: eu sou o Deus dos teus pais. Eu lembrei-me e ouvi o clamor do meu povo lá no Egito. Moisés se afastou, Moisés saiu para um deserto, porque queriam tirar a vida dele por conta do que havia acontecido ali. Mas Deus aparece a ele, porque Deus já havia tido um plano, um projeto traçado, e seria através de Moisés que o povo no Egito iria ser libertado. Então observe que Deus, ele faz ali experiências com Moisés. Moisés está com um cajado e ele diz: mas como eu libertarei esse povo? Ele diz: o que é que tu tem na mão? Ele diz: eu tenho uma vara. E ele diz: pois lança essa vara na terra. E quando lançou na terra, aquela vara se transformou em uma cobra. E Deus disse para Moisés: pega nela novamente. Pegou pela cauda e agora se transformou novamente em uma vara. Deus começa a derramar o poder dele sobre a vida de Moisés. É isso que Deus faz conosco quando nós nos aproximamos dele, quando nós fazemos uma aliança com ele. Ele derrama do seu poder sobre a nossa vida. Então observe que ele diz: mas Senhor, e como será isso? Ele tenta questionar para que não vá, mas Deus diz que foi ele quem fez a boca, foi ele quem projetou ali a vida de Moisés e que ele deveria ir libertar aquele povo. E o que eu acho interessante aqui no Êxodo, capítulo de número 4, versículo 19, diz assim: disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Deus está dizendo: Moisés, vai e vai sem medo, porque aqueles que queriam destruir a tua vida morreram. Deu em nada, virou pó, porque aqueles que tentam se levantar contra as nossas vidas, achando que é uma causa pessoal, está se levantando contra um projeto de Deus. Deixa eu te dizer algo da parte do Senhor. Ele não te libertou do álcool, não te libertou das drogas, não te libertou do mundo, não te libertou do Egito, que é o mundo lá fora, para que você venha apenas se assentar em uma cadeira e bater ponto em uma igreja. Não, ele te levantou, ele te reergueu, porque ele tem um projeto a ser feito na tua vida, assim como foi feito na vida de Moisés. Deus tinha um plano e um projeto. Quando todos achavam que Moisés havia acabado, se destruído, matou aquele egípcio e agora já era, não, Deus vai se apresentar para Moisés e vai dizer: volta para lá, porque eu tenho algo para designar, vou libertar o povo e é através da tua vida. Meu amado e meu querido irmão, você que ouve essa mensagem, quem sabe está afastado dos caminhos do Senhor, eu te digo: o Senhor está de braços abertos te esperando. Existe algo a ser cumprido através da tua vida e ele não abre mão disso. O que é para Moisés fazer, é Moisés quem vai fazer. Aleluia! No nome de Jesus eu declaro o favor de Deus. Eu declaro a tua fé sendo reerguida através dessa palavra. Havia alguém, um cego de Jericó, que estava ali mendigando, estava à margem mendigando, mas só que ele ouviu passar uma multidão diferente e perguntou quem era que estava passando ali e disseram: é Jesus que está passando. Ele abraçou aquela oportunidade e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que estavam ali ao redor diziam: cala a tua boca, porque ninguém vai te ouvir. É dessa forma que acontece quando nós clamamos, quando nós abrimos a boca para pregar essa mensagem. As pessoas vão se levantar e vão dizer: ei, cala a tua boca que ninguém vai te ouvir. Mas ele começou a clamar mais ainda e me faz lembrar de Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas
coisas grandes e firmes que tu ainda não sabe. Ei, continua clamando o nome de Jesus. Eu declaro o poder de Deus, o sangue de Cristo sobre a tua vida, te livrando, te guardando e te reerguendo. Eu não sei o que aconteceu na tua vida. Quem sabe você parou em meio a uma caminhada, mas eu te chamo e declaro no nome de Jesus, bate essa poeira e se levanta e se ergue, porque Cristo tem algo para determinar através da tua vida. Quando ele clamou Jesus, filho de Davi, Jesus ouviu, ele conhecia a linhagem a qual Jesus ia vir, ele é da linhagem do rei Davi. Então ele ouviu e mandou chamar. E agora o povo diz, ei, se acalma, porque ele mandou te chamar. E ele se encontra com Jesus, aquele cego, e Jesus diz, o que é que tu queres? E ele diz, Senhor, que eu veja. Aí ele diz, então veja, então enxergue. Então agora é restaurado a visão daquele cego. Mas o que eu acho extraordinário é que Marcos capítulo 11, versículo 52 diz, e Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele não apenas recebeu ali a sua cura, mas ele permaneceu seguindo a Jesus. Existem pessoas que recebem uma cura e saem. Jesus até mesmo disse, vai, a tua fé te curou. E ele sai dali enxergando, irmãos, restaurado e curado. Mas o texto deixa claro que ele saiu, mas seguindo a Jesus. Ei, não seja uma pessoa ingrata. O que Deus faz na tua vida, tenha gratidão e permanece neste caminho. Permanece seguindo a Ele em nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Ativa as notificações e compartilha essa mensagem com alguém que você ama, com alguém que o Espírito Santo vai te direcionar e você vai querer enviar. Então envia, compartilha, porque essa é uma mensagem de salvação. Essa é uma mensagem do Deus que restaura. Essa é uma mensagem do Deus que transforma vidas. Amém? Guarda essa palavra no teu coração em nome de Jesus. E amanhã nós estaremos aqui novamente com mais uma palavra da parte de Deus. Fica na paz em nome de Jesus.